Olá, o meu nome é Alberto Jorge, sou músico e nasci há muitos anos, tenho, segundo o Paulo Rosado, tenho 274 anos em cada pé, claro, e nasci na cidade do Porto, sou peixe, para quem tem interesse da gastronomia, e sou músico profissional desde que me conheço, desde sempre, desde toda a vida. Se alguém tiver curiosidade de espreitar a minha ascendência, eu sou quinta geração de músicos. Eu estava convencido que era quarta geração, mas um amigo bom fez o favor para andar a investigar para cima, e então sou quinta geração de músicos ininterrupta. Portanto, foi tudo gente que era profissionalmente, era músico profissional, toda a gente. O meu pai parou de tocar aos 18 anos, foi deputado político e deixou de tocar violino, mas prometeu-me, passados uns 40 anos, prometeu-me que havia de tocar as quesardas para eu ouvir. Felizmente não chegou a acontecer. 40 anos sem tocar, estás a ver daí, não é? O meu percurso na música começou em casa, com toda a gente a ouvir música, uma família de grandes afeiçoados à música, não é? Ouvia-se fundamentalmente música clássica. Eu não tinha dinheiro para discos, não é? Quem tinha dinheiro, embora pouco, eram os meus pais, e então era essencialmente música sinfónica, música barroca, que ainda hoje é um tipo de opção que eu adoro. Gosto muito de música barroca, e para os baixistas há uma escola importantíssima escrita pelos autores daquele período, que tinham uma vontade muito grande de escrever muito bem as linhas de baixo, muito cantantes, e é uma surpresa muito agradável tocar, como eu toquei, também passei pelas sinfonias e por essas coisas, toquei orquestras de câmara e essas coisas, e era sempre muito agradável para poder desbundar aquelas fantásticas linhas de baixo que os gajos escreviam. Aliás, baseado nisso mesmo, eu acabei por mais tarde, já como professor, eu comecei a dar aulas com 18 anos, já como professor, comecei também a picar os meus alunos com coisas essencialmente Bach, para os habituar a outra estética, para os habituar a outro tipo de fraseologia, para lhes desenvolver a curiosidade, para lhes desenvolver a técnica também, porque há coisas, embora muita gente pense que o contrabaixo na música sinfónica é uma seca de caracteres tónicas e quintas, não é assim, de maneira nenhuma. Já nem falo dos grandes concertos escritos por Kusevitsky, de Dragonetti, pronto, esses gajos todos. São coisas terríveis, difíceis de executar. Não tem a ver com tónica e quinta, como a música de baile, não é por aí. Fui-me habituando, e a verdade é que, junto com o resto da minha família, começámos a cantar em coros, grupos corais. Havia um fantástico grupo coral apadrinhado aqui pela Igreja de Estufeita,
se chamava Lumen Christi, e cantávamos repertório fantástico, Palestrina, Mozart, fazíamos repertório fantástico, e portanto, verdadeiramente a minha primeira abordagem à música, embora fosse amador, claro, foi através dos coros, foi através dos grupos corais. Cantei em 2 ou 3 grupos corais. Depois, à noite, em casa, no fim de jantar, criou-se o hábito de cantar. Havia naipes, havia os naipes todos, soprano, contralto, barítono, baixo, tenor, havia os naipes todos. E criou-se em minha casa o hábito de, no fim de jantar, cantarmos música tanto do repertório do coro, como música tradicional portuguesa harmonizada por nós, intuitivamente, amadoristicamente, mas que nos dava um gozo enorme, pá, e que me habituou ao paladar da harmonia, de sentir a harmonia, de sentir os acordes a girarem à minha volta. Olha, eu como fui sempre um gajo muito curioso e muito atento, tive várias influências. Eu fiz música. Opa, faltava-me até há pouco tempo tocar a bordo, mas isso já está resolvido, que eu já toco também a bordo. Eu fiz música de todo tipo. Eu tive 10 anos a tocar rock, eu tive 10 anos na Orquestra Sinfónica do Porto, pá, a reforçar o naipe de contrabaixos. Eu fiz música de câmara, pá, fiz muita coisa. E então, por curiosidade, por vontade de aprender, e então a minha influência foi de muita gente. Porque, por exemplo, quando eu toquei com o primeiro grupo estável, eu digo um grupo estável, porque era um grupo que ensaiava e que tinha uma aparelhagem e que ia tocar às festas, foi muita influência de Bill Wyman, o gajo dos Stones. Ao mesmo tempo, o meu gosto pela música negro americana, também me levou a ser influenciado por um gajo incrível chamado James Jamerson, que era o baixista da Tamla Motown, fazia parte dos Funk Brothers, que era o grupo que acompanhava praticamente toda a gente naquele tempo, e eu podia desfiar por aí fora nomes fantásticos de gente que lá passou na Tamla Motown a gravar. O Stevie Wonder, por exemplo, começou praticamente ali na Tamla Motown. E então, as linhas de baixo do amigo James Jamerson eram linhas absolutamente digestíveis. Não existe a palavra, mas passa a existir. É um neologismo. Eram linhas muito fáceis de conseguir executar. O que tinham era uma coisa que hoje eu tenho algum orgulho de dizer que é o meu nome do meio, que era o balanço. O James Jamerson, embora tivesse linhas tramadas de executar, mas não era esse o campeonato dele, não era esse o campeonato dele. O campeonato dele era linhas de baixo que fortalecessem as marchas harmónicas e que ajudassem o grupo a soar bem, ajudassem o grupo a soar melhor, escolhendo cautelosamente as músicas, as notas das harmonias, procurando sempre passar de uns acordes para os outros de uma maneira inteligente. E então foi, portanto, também uma grande influência minha. Eu gostava de dizer que tive influência do Pastorius, mas não tive, que eu nunca copiei nada do gajo. Ouvia, deliciava-me, ficava horas infindas, que eu tenho essa mania, tenho esse costume de ouvir até à saturação, ad nauseum, as coisas de que gosto, ou eu ouço. Em minha casa as pessoas morrem de tédio, sempre a ouvir a mesma pau.
hábito que eu ganhei. Então ouvi tudo que tinha para ouvir, que havia para ouvir do Pastorius. Adquiri alguns livros de técnica dele. Gostei muito de encontrar, por exemplo, um exercício sobre os arpejos da escala maior que eu já dava aos meus alunos muito antes de ter visto a página dele, e o exercício é exatamente igual. Exatamente igual. Porque pronto, a gente trabalha escalas e arpejos. Mas há uma altura em que é mais fácil trabalhar escalas e menos fácil trabalhar os arpejos. Então, nessa altura, eu comecei a desenhar exercícios onde pudesse executar arpejos com a mesma facilidade que executava as escalas. Isto eu explico porquê. Porque as escalas, em princípio, têm as notas perto umas das outras. Então, segundas, intervalos de segunda e por aí fora. Normalmente é formado por intervalos de segunda, maiores, por aí fora. Os arpejos já têm intervalos maiores. E então isso ajudou-me para desenvolver algum fraseado, alguma maneira, alguma postura musical com base mais nos arpejos. Influências. Sim, fundamentalmente foram os baixistas daquela fase de Otis Redding e os outros todos que andavam à volta dele. Otis Redding, penso que era muito mais o Donald Duck Dunn, o baixista de outra empresa gravadora, que gravou também coisas fantásticas. Estou-me a tentar lembrar de Oscar, do camarada Otis Redding, Aretha Franklin, todo esse tipo de soul music me influenciou, e os baixistas enormes que a soul trouxe com ela, todos esses baixistas foram a minha influência. Foi o que eu ouvi mais. Ouvi mais tarde, bastante mais tarde, já quase adulto, se é que eu alguma vez cheguei a ser adulto, o baixista dos Yes, o camarada Chris Squire, que eu adorei, que eu era também um fã enorme dos Yes. Comprei os discos todos deles e ouvia incansavelmente tudo que eles produziram. Daquela fase, pronto, Yes, Gentle Giant, King Crimson, esses gajos todos, antes de ter vertido o meu entusiasmo para os lados do jazz. Os lados do jazz foram trazidos pela mão de uma pessoa a quem eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Eu ouvia música boa, mas estava muito afastado da corrente jazzística, embora tocasse blues desde os primeiros grupos, não sei quê. Stones tinham muito blues, eu tocava muito blues, e outros autores, não é? E então tive a sorte de ser incluído no grupo onde eu tocava, um pianista chamado António Pinho Vargas, a quem eu jamais serei capaz de agradecer o suficiente. Porque nos dias de ensaio, por qualquer razão que eu desconheço, ele decidiu passar a levar-me para a casa dele para ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido. Fiquei completamente embasbacado, que é o termo, com o que ouvi de Herbie Hancock, Chick Corea, Mahavishnu Orchestra, Billy Cobham, essas coisas todas que me trouxeram uma postura musical completamente diferente, mais no jazz, daquilo que se chamava na altura o jazz rock. Hoje chama-se fusion ou fusão, mas naquela altura a gente chamava aquilo jazz rock, porque era embora fossem harmonias boas, jazz, os balanços continuavam
a ser aquela coisa fascinante que eu tinha começado a conhecer com os gajos da Motown e das outras empresas, da Stax também, que era o Donald Duck, baixista. Há coisas maravilhosas, pá. Há um vídeo muito engraçado, pá, gravado pelos Blues Brothers. São 2 atores, não me lembro o nome deles. E dos atores não me lembro. Mas, pá, como aquilo é o who's who do funk, do soul music daquele tempo. E o filme chama-se mesmo Blues Brothers. Eles depois fizeram uma reposição desse filme, mas quanto a mim não foi tão conseguido. O primeiro, pá, assiste-se lá coisas fantásticas, pá, maravilhosas. Bom som, pá, tudo muito bem feito. Bom sentido de humor, que é uma coisa que eu gosto muito. O sentido de humor tem que existir sempre, tem existido sempre na minha vida, pá, e eu gosto de o cultivar, embora não tenha piada nenhuma, mas gosto de cultivar o humor, e esse filme está cheio de bom humor. Pronto, foram estas as influências que eu tive, pá. Depois de me cansar, entre aspas, claro, do jazz de fusão, daquele jazz rock e essas coisas, comecei finalmente a dizer, e o que é que está para lá disto? Ora, deixa ver. E comecei então a investigar Miles Davis, Coltrane, pá, e uma imensidão. Depois também me apaixonei por esse tipo de expressão, e comecei a comprar desordenada. Tenho centenas, posso dizer centenas, de vinis, de discos de vinis que te comprei nessa altura, em que eu comecei a descobrir os outros grandes autores, as big bands, aquela coisa espetacular, pá, das big bands do Buddy Rich. Curiosamente, há relativamente poucos anos, tive o privilégio enorme de tocar exatamente no Hot Five antigo, com o grande solista de saxofone tenor da orquestra do Buddy Rich, que era o Jay Core. O Jay Core andou aí uns tempos, viveu até em Aveiro com bastante persistência, e o gajo andava à procura de pessoas que o fizessem sentir a simplicidade da boa música e da boa construção. Então desafiou-me, pá, olha, arranja aí um triozinho para a gente fazer um concerto aí num sítio qualquer que depois se vem. E então eu propus Alberto Índio, propus-lhe ir de lá. Foi uma noite incrível, que o homem tinha já uma idade avançada, era um pedaço mais velho que eu, do que eu sou agora, e dominava, porque na orquestra do Buddy Rich não havia espaço para fraqueza. Aquilo, ou tocavas muito, ou eras insultado em pleno palco. Há uma gravação no YouTube, muito engraçada, de um músico qualquer que se portou mal, pá, durante o concerto, e durante a viagem as coisas azedaram, e o Buddy Rich expulsou o gajo do autocarro, meu, a meio de uma estrada qualquer entre 2 cidades. O gajo abriu a porta, olho da rua. Puta, Nossa Senhora, pá, aí vai ele. Pronto, foram essas as minhas influências. E claro, também foram influência os grandes músicos portugueses, que felizmente também os há. Grandes músicos portugueses. O meu primeiro herói no baixo elétrico foi o João Sarvivo, irmão do André. Foi o gajo que eu idolatrei. E o meu primeiro herói no contrabaixo foi o Artur Guedes, pá. Tocava exatamente com o António Pinho Vargas, tinha um grupo chamado Anar Band, e era gente, pá,
gente da primeira água, eram muito bons músicos. Eu adorava ir aos concertos deles, colava-me ali, especialmente do Arthur. Ah, difícil. Mas eu vou-te dizer qual foi a primeira música que eu toquei, que eu tirei da orelha do disco, com um baixo que não tinha tastes, que eu por acaso tenho lá em casa, no sótão guardado, porque aquilo, para mim, era um baixo, era uma tábua, coisa, foi desprocolar a White Sugar Pale. Foi a primeira música que eu, ei, o que é isto? Coisa bonita. Lembro-me ainda da linha de baixo do White Sugar Pale. E, pá, depois, Penny Lane. Penny Lane tem uma linha de baixo lindíssima, que eu também na altura tirei. Cantar, eu nunca fiz muito fim-capé da cantoria. Embora as pessoas, algumas pessoas, me digam, canta blues e o caralho. E eu habituei-me, mesmo com esse primeiro grupo com que eu toquei, que era o Sonda, mesmo com esse primeiro grupo, eu ainda cantei uns blues e umas coisas. E o hábito de cantar blues foi ficando. E pronto, de vez em quando, mesmo agora, de vez em quando, aquele Sky's Crying, o blues, não é? Portanto, isso foram as primeiras músicas que eu cantei. Nunca tive aquela perspectiva de cantor, de crooner, nunca tive. Umas blusadas, como eu gostava, percebes? As letras, às vezes, completamente inventadas na hora. E foi isso, as primeiras músicas que cantei foram blues. Isso está na raiz da minha existência musical. Havia muita variedade de ambientes. Vamos por partes. Por exemplo, praticamente todos os cabarés de alterne, praticamente todos os cabarés tinham músicos privativos. Trios, quartetos, quintetos, todos os cabarés, aqui e acolá além, e era uma coisa que eu, por acaso, mais tarde, uns anos, quando não tinha que fazer, ia aqui ou acolá porque encontrava músicos, meus amigos, a tocar e que algumas vezes me convidavam, anda a tocar 2 teminhas connosco. Eu ia, pronto, com prazer do caraças, às vezes andava com uma zipla do caralho, de não tocar com ninguém, não é? Não tocar com ninguém no sentido de tocar. Eu adoro ensaiar, por exemplo. Eu adoro ensaiar. As pessoas que me conhecem e que têm tocado nas formações em que eu toco, sabem que eu adoro ensaiar. Mas houve um tempo que eu tocava rock e essas coisas, o psico, por exemplo. Psico praticamente não ensaiava. Quer dizer, aquilo ensaiávamos 2 dias ou 3 antes dos concertos e pronto, e estava a andar. Portanto, era essa perspectiva que era. Os cabarés tinham todos, e eram muitos cabarés e músicos muito bons. A gente não pode pensar que os gajos que tocavam nos cabarés eram todos falhordos. Não, não eram. Havia músicos muito bons, havia pessoas com muito boa influência, havia gajos estudiosos, gajos que inclusivamente mandavam vir livros lá de fora, dos Estados Unidos, para estudarem, havia. Portanto, essa secção. Depois havia os grupos que se chamavam os conjuntos académicos, que era malta que estava a estudar e que tocava amadoristicamente.
mas que ia tendo trabalho, ia tocando, porque havia um hábito muito fixe, que eram as festas de finalistas dos liceus. Pagavam muito bem, eu ficava bastante satisfeito com as contas daquelas festas, que eram as festas de finalistas, em que eles juntavam 900 mil pessoas no ginásio dos liceus, e com o lucro disso organizavam os passeios. Durante o ano havia também aquilo que se chamava os convívios. Todas as faculdades organizavam, de quando em vez, os convívios, convidavam um grupo ou dois, às vezes dois, né? Convidavam um grupo ou dois, tocavam covers, normalmente. Mesmo o Psico, que foi um grupo fantástico, que eu adorei tocar com aqueles gajos. Tocámos o Festival de Vila de Mouros de 71, foi uma pedra importante na minha vida musical. O Psico tocava covers, não tocava originais. E era pouco habitual haver originais. A malta que ia às festas de finalistas queria era ouvir as coisas que conhecia. E ficava rapidamente entediada quando a rapaziada começava a tocar músicas originais. Quando apareciam os bateristas, olha, vamos tocar uma música minha, era aí que os grupos acabavam mesmo. Havia essa facção que era os músicos das festas de finalistas, que eu também... Havia sítios onde se fazia festas, perdão, o Parque da Aguda, o Parque da Gândara, havia muitos sítios onde se organizavam festas ao fim de semana, imensamente populosas, cheias de gente, uma coisa impressionante. Isso nessa fase também da minha passagem pelos conjuntos académicos, pelos grupos académicos. Havia também as sinfonias, as orquestras de câmara, essas coisas todas, e havia, mais tarde, quando eu fiquei um bocadinho mais adulto, uma coisa importantíssima que infelizmente se perdeu, que se perdeu muito. Havia no Porto, para quem não sabe, fica a babar, 8 bares de música ao vivo, todos os dias, A gente atacava à segunda-feira, ficávamos a semana toda a tocar, até sábado, ao domingo descansávamos, e na segunda-feira íamos para outro sítio. E como eram muitos bares, e a gente também ia fazer festas fora do Porto, como eram muitos bares, a gente passava no mesmo sítio 2, 3 meses, por aí. Voltávamos a passar, havia sítios importantíssimos, Uma catedral importantíssima foi o Splash, que era do meu amigo João Pedro Machado. Era uma catedral de boa música. E dava música todos os dias, as pessoas tinham todos os dias música ao vivo, e grupos fantásticos, grupos muito bons. Outro, Peixote foi outro bar de música ao vivo, que era outra catedral que enchia 2, 3 vezes por noite. O palco, na rua que vai ter... o palco depois desapareceu porque havia queixas dos vizinhos de barulho e não sei o quê, e eles tinham investido imenso em som e em belíssimas condições, mas pouco tempo se aguentou. Mas havia o Forrobodó, havia o Postigo de Carvão, onde eu me fartei de tocar semanas inteiras, sempre cheio de gente. Era uma aposta que infelizmente se perdeu a favor do karaoke. E eu digo infelizmente porque o pessoal vai ao karaoke cantar porreiro, mas nem toda a gente tem grande aptidão para fazer isso, não é? Há muita malta que canta francamente mal e então começou-se a instalar um clima em que um gajo ia beber um copo, queria beber um copo sossegado e estava a levar ali com truta a dar-lhe cabo da cabeça com músicas foleiras e mal cantadas. A verdade é que com a tentativa de lucro, porque isso trazia gente, trazia clientela, gente que ia lá para beber um copo e
e as pessoas que iam cantar traziam os amigos, aquilo começou a resultar economicamente e os bares começaram todos a desaparecer, os bares de música ao vivo começaram todos a desaparecer em função do aparecimento dessas coisas de karaoke. E a verdade é que eu comecei a tocar com 15, 16 anos. Tenho, para quem quiser fazer as contas, 73. E durante estes anos todos fui tocando, felizmente, correu-me bem, porque eu tive sempre oportunidade de tocar com gente apaixonada e dedicada e devotada, e eu, quando não era assim, vazava, dava tempo, tenho um problema aqui, uma unha encravada, não posso continuar. E vazava, porque eu via que não havia calor, que não havia. E toquei em grupos engraçados, toquei com esse Sonda, foi o primeiro grupo formal com que eu toquei, porque ensaiávamos e íamos tocar às festas de finalistas e aos convívios e não sei o quê. Ainda hoje, passaram estes anos todos, ainda hoje somos bons amigos. Damos-nos ainda todos muito bem, o que quer dizer que era boa gente, porque para maturar não é fácil, não. Aturar Jorginha é barra pesada às vezes. Toquei com um grupo chamado A Quem Meu Pai, que foi uma pessoa que viajou muito, até merecer do facto de ter sido excluído da convivência social em Portugal, porque foi preso político durante muitos anos. Isso fez nele, criou nele a vontade de andar a explorar. Então, um dia, quando tínhamos um grupo, no ano de 70 e qualquer coisa, 73, por aí, foi depois de eu sair do Psico que se criou esse grupo. Eu estava em dúvidas e o meu pai deu a ideia de nos chamarmos Nirvana. Esse grupo, por qualquer razão que eu desconheço, não durou muito tempo, durou 2 anos, mas não parava de tocar, meu caro. Covers, sempre. O grupo não parava de tocar, tínhamos muito bom som, todos nós investimos em equipamento porreiro e soava muito bem, tínhamos muito bom repertório, fizemos uma coisa espetacular, que se calhar há gajos aí, os que ainda estão vivos, que devem ser poucos, que se devem lembrar de uma coisa que nós fizemos chamada Ensaio Rock. O Ensaio Rock foi uma espécie de opereta que nós pusemos em cena, onde o Nirvana tocava e foram ensaiados textos. Isto é muito engraçado. Muito engraçado. Textos tirados do livro dos Mortos Titanos. E também coisas escritas por um bom amigo chamado António Martins, que tocou percussão no Estrovante e que também escreveu textos. E tínhamos um grupo de apaniguados, de gente porreira, e então aconteceu que um belo dia o texto teve que ir à censura, porque era obrigatório. Quando havia texto falado, era obrigatório, a PIDE obrigava a que se fosse entregar os textos para eles revisarem. Os coronéis revisaram, passaram, como se chamava, o lápis azul, cortaram montes de falas que eles não queriam que se dissesse em público, e nós recebemos aquilo respeitosamente
e fizemos a peça igualzinha, cagámos na cena da censura, fizemos aquilo na mesma, podíamos ter ido todos presos, não é? Mas pronto, havia pá, alguma condescendência com os roqueiros, éramos muito roqueiros. Toquei também com um grupo que me deu muita estrada, que foi organizado por um pianista, chefe de orquestra, compositor chamado Miguel Graça Moura, que mais tarde viria a fundar a orquestra Monumental, Orquestra Metropolitana. Foi ele o fundador da Orquestra Metropolitana. Nesse grupo chamava-se Smurr e tocava o Miguel Graça Moura, tocava o Juca Rocha, Orgo Hammond, o Álvaro Azevedo foi um dos últimos, penso que foi o último baterista, antes do grupo se desfazer, e eu no baixo. Cada um dos teclistas tinha 3 teclados para tocar. Tipo sintetizadores, pianos Fender, piano de cauda, andávamos com um piano de cauda atrás para todos os concertos, e afinador, o Sr. Monteiro da Rovina, vinha lá até com a sua carrinha mini e ia afinar o piano antes do concerto, PA como modernamente se vê. Depois desse grupo veio para o 25 de Abril. O 25 de Abril arrumou com tudo, quanto era festas de finalistas e bailes e arrumou completamente, porque foi a atividade era considerada o baile, digamos, porque aqui eram festas que as pessoas dançavam, não é? O baile foi considerada para uma atividade pequena burguesa e nós todas as semanas recebíamos montes de cartas a caducar, a cancelar os concertos. Mas de um momento para o outro eu fiquei sem nenhum tipo de trabalho. Não havia, não se tocava, nada. Até poderia eventualmente ter ganho alguma má vontade ao 25 de Abril, mas as pessoas que me conhecem sabem que não. Estou um bocado longe disso. E então foi nessa altura que me convidaram pela primeira vez para tocar, primeiro no Teatro Sá da Bandeira, uma peça chamada Godspell. Eu estive lá a tocar todos os dias e depois fui convidado, em função desse trabalho, fui convidado para ir tocar para o Casino de Espinho, para a orquestra do maestro José Quelhas. Opa, foi aí que começou a minha carreira de casino. E ainda há dias estive aí a conversar com o Rui Pina, o operador de som, em que ele dizia, felizmente nenhum de nós encasinou. E eu, embora tenha passado muitos anos a tocar em casinos, hotéis e não sei o quê, porque tinha que, inclusivamente, ficou combinado eu casar em agosto e eu não tinha modo de ganhar um tostão, não podia ser. Eu ia casar, ia ter responsabilidades de família e tinha que trabalhar, tinha que tocar para ganhar a minha vida, para poder sustentar a hipotética família. De maneira que começou aí a minha carreira de hotéis, casinos, até 2005. Foram uns anos. Só no casino de Espinho todo eu toquei 20 anos. Toquei no da Povo também, uns anos, hotéis, Felizmente, eu volto a dizer felizmente, a minha vida profissional foi sempre crescendo e melhorando. Fui tocando cada vez com músicos melhores, fui trabalhando sempre com condições melhores. Foi muito bom, foi muito fantástico. Aí no meio houve aquele intervalo que eu andei a tocar nos bares e foi fantástico também. Foram uma série de anos, foi fantástico.
possibilidade real de fazer música fichola, música boa, de me divertir, como foi sempre. Pá, eu penso assim, pá, se não me diverte, arrumo com essa merda. Se não me diverte, não faço. E agora, com a idade que tenho, ainda mais. Quer dizer, se não é para me divertir, não vou. Não vou mesmo, não vou. Mas felizmente tive sempre a possibilidade de ir crescendo e crescendo musicalmente também, porque tive que estudar muito para os concursos da Sinfónica. Fiquei lá 10 anos, 9 anos, de 80 a 89, foi quando a Sinfónica acabou. Portanto, foi também outra experiência que me valorizou como pessoa, como músico, e me obrigou a estudar muito, pá. Beethoven, pá, Deus me livre, pá, Beethoven, Deus me livre. Eu quando via Beethoven na estante até ficava branco, pá. Foi essa. A minha trajetória foi mais ou menos essa. Havia músicos muito bons, pá. Havia cá no Porto, pá, coisas fantásticas. Havia uma coisa chamada Conjunto Jorge Pesqueira, por exemplo, que tinha um belíssimo guitarrista, que hoje é um belíssimo teclista, o Miguel Braga, por exemplo. O próprio Jorge Pesqueira era um belíssimo teclista. Opa, havia gente muito boa, sabes? Gente assim de repente havia músicos com quem eu ansiei tocar, às vezes anos a fio, sem ter a oportunidade. Mas também nunca curti andar a meter-me como o piolho na costura, sabes como é? Esperei sempre. Pá, foi assim, ainda sou e acho que é assim que eu vou morrer, pá. Eu, por exemplo, anos a fio, pá, um grande admirador de Paulo Gomes, e nunca tinha tido a oportunidade de tocar verdadeiramente com ele. Até que, pronto, fizemos aí um trio, pá, com o Cássio Salerno na bateria, e pronto, fizemos aí uma série de concertos juntos. Eu andei anos para tocar com ele, e há outros aí no Porto com que eu ansei tocar e que nunca toquei, mas também não vou dizer quem são. Manias. Pá, gajo muito bom, sim. Pá, Pedro Taveira foi um baterista muito importante. Tem piada, Pedro Taveira tem piada, não tem piada ele ter morrido. E o Pedro Taveira morreu há meio dúzia de anos e hoje raríssimas pessoas se lembram dele. É impressionante. Eu fiz uns tempos os programas da manhã na televisão do Porto, que era o único canal que transmitia de manhã. Não havia SICs, nem não havia nada, não havia as outras concorrências. Era só a RTP. E então eu toquei durante algum tempo, durante a manhã, tocávamos repertório muito bom, e eu sei que era um risco muito grande, porque as pessoas que assistiam a esse programa normalmente não eram viradas para o jazz, nem para nada disso, nem para o funk, mas nós tocávamos Chick Corea, Herbie Hancock, Players, Jeff Bullen, tocávamos coisas, Ripingtons, tocávamos coisas muito boas mesmo, pá. Todos os dias, de manhã, 4 temas novos por dia. Eu saía do hotel de Ofir, chegava a casa às 4 da manhã, às 10 estava a tocar ao vivo, em direto. Não havia gravações, era tudo direto, meu caro. Era tudo direto. E era uma responsabilidade muito grande, porque era o país todo. Quer dizer, ninguém tinha outro canal para ver televisão que não fosse aquele. Portanto, eu também fiz esse papel, pá, de
E tinha músicos bons, tinha músicos muito bons a tocar comigo nesse programa. E havia mais gente aí no Porto, gente fantástica, gente que eu procurava ir ver. Os meus heróis eram os meus heróis, percebes? Depois havia as outras pessoas que eu gostava de ouvir. Não, isto interessa como tu és e como... Eu sou, pois. Sim, um palavrãozito ou outro, mas pá. Sim, é isso. Faz parte. Não é? Nós somos do Porto, não é? Menos eu sou. Exato. Vamos seguir. Porto, Lisboa. Porque o resto do país era interior, grandes dificuldades de implantação, não é? Da música ao vivo. E em Lisboa havia, principalmente antes de terem aberto os canais todos e não sei o quê, em Lisboa havia a televisão, havia o Festival da Canção, e o Festival da Canção normalmente tinha músicos de primeira água. Não seriam todos, mas tinha normalmente gente muito bem classificada, gente muito preparada. E então, o ambiente em Lisboa era mais sofisticado do que no Porto. É isso que eu me lembro. Eu vivi sempre no Porto e tive convites para ir viver para Lisboa como músico profissional, que eu evitei, porque eu adoro Porto. Eu gosto muito do Porto. Porto tem uma filosofia de vida fantástica, pá. Porto tem uma postura profundíssima, mesmo com o calão, mesmo com o bafão, o Porto tem uma postura muito diferente do resto do país, pá. E eu nunca senti grande tentação de ir viver para lá, para Lisboa. Porque aqui é uma dicotomia clara. Porto, Lisboa. O resto, eu nem conhecia o resto, nem conhecia. Conhecia o ambiente de Lisboa e do Porto. Lisboa ia lá de vez em quando fazer alguns trabalhos, concertos ou gravações ou isto, aquilo. Andei lá pelos estúdios também, a trabalhar, a gravar e não sei o quê. E havia realmente uma certa elite. Havia gente, muito, muito interessante, muito interessante. Tinham um pedaço mais de facilidade de implantação. Quem queria, entre aspas, aparecer, quem queria iniciar vidas mais animadas, ia para Lisboa. E em Lisboa fizeram grandes carreiras. O Pedro Osório, por exemplo, que era cá do Porto. O Nelson, que era trompetista da Gulbenkian, que era de cá do Porto. Se não era do Porto, era de Melras, que é praticamente a mesma coisa. Houve muita gente aqui do Porto que vazou para Lisboa porque lá havia muito mais facilidade. E havia aquela montra fantástica que era o Festival da Canção. Antigamente era impensável o que se passa hoje de as pessoas estarem a cantar com playbacks e não sei, era impensável. Tinham orquestras bem formadas, com as cordas todas, com os metais todos, com belas secções. Aliás, houve um ano, penso que foi em 1983, que o Festival da Canção foi feito cá no Porto, no Coliseu. E eu tive mais ou menos a sorte, mais uma vez, a sorte de ser convidado para tocar na orquestra. E então, esse festival desse ano foi feito cá no Porto. Foi quando ganhou o Armando Gama, esta balada que te dou. Esse ano foi feito cá no Porto. Pá,
Quem ficou encarregado de escolher as figuras para a orquestra teve bom gosto de procurar gente que fosse suficientemente competente para tocar, ler, tocar aquilo, fazer soar bem os artistas, percebes? Fazer soar bem os cantores. E tiveram lá pessoas muito engraçadas. A dicotomia Lisboa-Porto foi essa. Lisboa era uma montra mais franca. Havia mais trânsito, havia mais coisas a acontecer em Lisboa. Porto era mais contido, eram os cabarés, eram as festas finalistas, era uma outra festa no Ateneu Comercial do Porto também, no Clube Portuense, nos parques, que onde havia famílias que passavam anos e anos e anos e anos, passavam as férias juntas, 4, 5, 10 famílias juntas no mesmo sítio durante anos e anos e anos. E nesses sítios também se faziam festas, tal. E era essa mais ou menos a diferença entre Lisboa e Porto, era essa mais ou menos. Lá está, aqui no Porto menos. Em Lisboa houve um acontecimento musical, se lhe posso chamar, chamado Quinteto Académico. Era ouro puro aquilo. Músicos fantásticos, repertório original, quase todo, músicos fantásticos, e então o Quinteto Académico, que algumas pessoas já terão percebido que eram 5 músicos, tinha o Jean Sarbi no baixo, tinha o Pedro Osório no piano, o Adriano Rancy na bateria, que era um belga, Carlos Carvalho na guitarra e o Zé Manuel Almeida no saxofone, normalmente saxofone barítono. Esse grupo mais ou menos se desfez e foram convidados músicos estrangeiros para vir para lá. O baixista, o Tom Fox, o Earl Jordan, o cantor, cantava na Caroline, na Rádio Carolina, o Mike Carr, amondista, portanto, aqui, o guitarrista inglês, o Sargent, também veio para esse grupo. Aquilo foi preenchido com praticamente, passaram a chamar-lhe até Quinteto Académico mais 2. O que eu me lembro foi assim, cá no Porto, era de vez em quando nas festas grandes das faculdades, de vez em quando vinham cá grupos muito bons, sempre gajos fantásticos, e alguma influência deixavam. Houve um grupo chamado Traffic ou Trifle, que gravou uma bobine com repertório, e houve um grupo cá no Porto de músicos espetaculares, músicos fantásticos, que copiou aquilo tudo. Então, eu penso que ainda hoje, se esses gajos tocassem aqui no Hot Five, toda a gente se ia passar com a qualidade do repertório e com a qualidade da execução. Esse é o exemplo mais claro que eu tenho de influência estrangeira. O grupo chamava-se Nomus, tinha gente muito boa, o Litas Garrido, o Rui Lacerda, o Carlos Lacerda, o Pedro Taveira na bateria, o Pedro Guedes no baixo, e eles tinham um repertório espetacular mesmo, soul, quase tudo soul music. Fantástico. Essa é a influência mais clara de que eu me lembro. Passaram aí pianistas, passaram aí gajos com grande escola e não sei o quê, que deixaram influências. Passou um músico brasileiro cujo nome agora
não me estou a conseguir lembrar, e esse pianista influenciou muito os pianistas todos cá do Porto, andava tudo colado a vê-lo tocar, era brasileiro. Assim, de repente, o que eu me lembro das influências mais fortes foram essas. Uhum. Tenho muitas, muitas. Eu sou uma pessoa muito atenta e sou uma pessoa que gosto, de curtir essas. Por exemplo, com o Smug, o Graça Moura, fomos fazer um programa para Lisboa, fazíamos muita televisão, muita mesmo. No tempo em que era muito difícil fazer televisão, muito difícil, pôr lá os pés, não era como hoje, que os grupos vão lá, tocam 2 músicas e vazam. Nós fazíamos programas de 1 hora, hora e meia. Portanto, despejávamos o repertório todo, percebes? Num programa. Lembro de 1974, se alguém tiver programa de passagem de ano, em 1974, a primeira coisa a aparecer na televisão foi exatamente esse grupo, o Smug. Nós fomos fazer um concerto em Lisboa, para a televisão, num teatro que eu, francamente, agora não me lembro que teatro foi. Sei que tinha um palco giratório. Portanto, a ideia era nós estarmos de costas para o público, a sala estava cheia, nós estávamos de costas para o público, o palco girava, nós aparecíamos e começávamos a tocar. Aconteceu o seguinte, nós tocávamos tão forte, era uma bujarda tão grande, que as câmaras começaram a fazer microfonia. Ou seja, a imagem estava porreira, embora fôssemos nós, os modelos. A imagem estava porreira, passe a presunção, mas o som ficou todo distorcido, todo. Impossível, aquilo não era aproveitável de maneira nenhuma. Era um programa ao vivo, as pessoas estavam à espera da reposição daquilo à noite, e então o realizador pediu-nos que fizéssemos o favor de voltar a tocar as músicas que tínhamos tocado. Sendo que a sala estava vazia, nós iríamos agradecer as palmas e o realizador iria incluir nas imagens dos nossos agradecimentos respeitosos, iria incluir o som das palmas do público que estava naquele dia, que por acaso o teatro estava completamente cheio. Eu lembro das palmas terem sido muito abundantes e nós agradecermos repetidamente as palmas, e então, muito à maneira daqueles amadorismos que de vez em quando acontecem, o realizador esqueceu-se de meter as palmas. Resultado, nós tocamos um tema e começamos desenfreadamente a agradecer para um lado e para o outro, um silêncio total, silêncio absoluto. Esta foi uma coisa que eu acho que foi muito interessante, embora eu depois, quando fui ver por eles, que merda, esqueceram-se de meter as palmas. Então ficámos ali feitos palhaços a agradecer umas palmas que não existiam, como se o público tivesse ficado em silêncio e nós são muitas histórias, eu estava, essa já contei, mas não me importa nada de repetir porque é uma piada muito gira. Eu estava a tocar no casino da Póvoa e escrevi o arranjo do Naima, do Coltrane, para se tocar à noite. Aquilo era, de vez em quando, era um drag, que de vez em quando era um tédio tramado,
E eu, como tinha conseguido o Real Book, foi um amigo saudoso meu, chamado Alberto Abreu, que nunca será demais lembrar, músico fantástico, pessoa excepcional, que o Porto conhecia como um sem-abrigo. Toda a gente que se lembra do Beto Abreu era um gajo de grande guedelha, carregado com os sacos pretos de plástico, e não imaginava que aquele gajo tinha tocado nos melhores sítios em Portugal e na Europa. O Beto Abreu, trouxe o Real Book e nós aproveitámos. Naquela altura, veio muita gente ao Porto aproveitar a existência do Real Book cá no Porto. Eu fui à casa dele visitá-lo, que ele veio da Berkeley, e eu disse, o que é isto? Disse, isso é um livro que os putos andavam lá a vender à porta, eu ainda nem vi o que é isso. Se andavam lá a vender e eu comprei, porque estava toda a gente a comprar e eu comprei também. Eu comecei a ver, tinha lá tudo. O Real Book tu conheces, não é? Os standards todos, as bolsas, as coisas todas, música contemporânea, jazz moderno, jazz clássico, tinha tudo lá, Duke Ellington, que eu adoro, Duke Ellington. E tinha lá tudo, E então eu fiz um arranjo, tinha músicos que eram bons leitores, muito bons leitores, fiz um arranjo para fazermos o Naim, e chegou à noite, e vamos tocar tema novo, vamos, tal. O pianista marca o tempo e tal, a gente andava, pariró, buepa, pariró, temazinho Naima, que todos tu conheces, que toda a gente conhece, do Coltrane. E vejo um empregado a vir de gás ter com o pianista. Entregou-lhe um papel, e o pianista fez-nos sinal, fechou, arrolou, parou. Nós parámos todos e tal. O que é que aconteceu? O papel dizia, morreu alguém. Foi um cliente que achou, com um tema daqueles, de certeza, que se enganou e estava num velório. A maior parte da malta acha muita piada às coisas antigas que eu me vou lembrando. E eu tenho isso coligido. Espero que o meu amigo Porfírio ande para a frente com a publicação disso, porque eu tenho um livro preparado, praticamente pronto, com histórias passadas na noite do Porto, as coisas que aconteciam, inesperadas. Os gajos estavam a tocar, por exemplo, numas termas, e tinham um tema que se chamava o Palácio Chinês, o pagode chinês. E o pagode chinês tinha um solo tramado, difícil, de clarinete. O percussionista tinha uma mesinha com 14, 15, 16, 20 instrumentos de percussão, com buzinas, gaitas, triângulos, maracas, caixa chinesa, a fruta toda em cima da mesa. Então, os gajos estão a tocar o pagode chinês, percebes? O percussionista, sem querer, embarra na mesinha, e cai aquela cena toda para o chão durante o sol do clarinete. Era gaitas, era apitos, gajos, batracas, caralho, aquela merda toda a rolar. E o gajo do clarinete ouviu aquilo e tentou controlar-se, mas não conseguiu. O gajo desatou a rir à gargalhada e com ele o resto da banda toda, percebes? Toda a gente a rir à gargalhada daquilo. A verdade é que tiveram que tirar o pagode chinês do repertório. Porque quando chegava àquela zona,
o pessoal começava a lembrar-se do que tinha acontecido e estava toda a gente a rir outra vez. São coisas, muitas. Olha, eu só nos primeiros dias que comecei a juntar essas histórias todas, e grande parte delas me foram transmitidas pelo Paulino, a quem eu jamais deixarei de prestar uma homenagem enorme. Foi um músico espetacular, um homem de grande sabedoria, de uma grande modéstia, que me ajudou muito, que me ensinou muito, que tinha muito gosto no ensino. Ele acabou por dar aulas de jazz no Conservatório do Porto. Foi com ele que abriu a cadeira de jazz do Conservatório do Porto. O Conservatório, obviamente, não tinha jazz. E foi com ele, foi o primeiro professor da classe de jazz, não é? Havia muito má vontade, havia inclusivamente um professor que prometia dar negativa, professor de contrabaixo, que prometia dar negativa aos alunos dele que fossem às aulas de jazz. Portanto, o pessoal cortava-se e não ia. E acabou por acontecer ter que ser eu, já tinha deixado o conservatório há muitos anos, a ir lá cobrir para a parte de contrabaixo da Big Band e dos quartetos e quintetos que entretanto se iam organizando. Portanto, jamais deixarei de prestar homenagem suficiente ao meu querido profundo guru, o Paulino Garcia. Grande parte das histórias que eu fui juntando foram contadas por ele também. Porque também era uma pessoa com muito sentido de humor, era uma pessoa muito observadora, era uma pessoa que gostava muito de humor, da leveza do sentido do humor. E ele contou muita coisa, mais as coisas que eu produzi, mais as coisas que eu fui assistindo eu pessoalmente também. E muita coisa, algumas indecorosas que não é possível transmitir, porque tens dois telefones? não tenho. São um. Tudo bem. Desculpa. Não, tudo bem. Eu não sei o que é que posso fazer para este desaparecer, desligar o telefone. Não precisa desligar. Outra pessoa que tinha um sentido de humor muito grande e que contou coisas fantásticas, que me contou pessoalmente que ele sabia que eu era um fã desses acontecimentos, o maestro Günter Arleb. O maestro Günter Arleb, que dirigiu a Orquestra Sinfónica de Porto decénios. Também gostava muito das histórias musicais. Então havia, por exemplo, uma peça, uma ópera em que havia a aproximação do rei, anunciado pelos trompetes, pelas trompas, anunciado primeiro ao longe, depois mais perto e finalmente quando ele entrava no palco, ao perto. O que é que eles decidiram? Havia um colega trompetista que era incumbido de tocar as partes das trompas e das trompetes que anunciavam a chegada do rei. Eles decidiram ir ter com o bombeiro, com a polícia de serviço. Havia sempre bombeiros e polícia nos bastidores dos teatros.
eles decidiram dizer, olha, é um colega nosso que se reformou agora há coisa de um mês e tem umas saudades imensas de tocar e tem a mania de aparecer nos nossos concertos e se ele aparecer aí para tocar, se por favor não deixem que ele vai estragar. Está bem, não há problema nenhum, a gente trata disso. Bem, que chega a hora do trompetista tocar a anunciar a chegada do rei, percebes? O gajo mete o trompete à boca para começar a tocar. Veio o polícia e o bombeiro, agarram-se a ele, tiram-lhe o trompete. Eu tenho que tocar, está bem, você depois toca, logo mais tarde. Agora não vai tocar, logo o senhor toca. E não deixaram o homem tocar o anúncio do rei. Isto são coisas, o Paulino dizia isso, isto são coisas que só quem está um bocado por dentro dos meandros das histórias de orquestras e de ensaios e não sei o quê, é que tem o paladar todo. Só quem está por dentro do formalismo de uma orquestra, por exemplo, naipe de contrabaixo da Orquestra Sinfónica do Porto, 4 contrabaixistas novitos. Eu era o mais velho, devia ter pai 22. Devia ter pai 22 anos. Era o mais velho. E depois eram gajos mais novos que eu. Aparece uma peça, Beethoven, que eu penso que era a Quinta Sinfonia, que quando se vira a página é preto, meu. Semicolcheias tocadas a uma velocidade impressionante. O Beethoven era tramado para os contrabaixistas. Ele tinha lá um amigo que experimentava as coisas. Pode-se tocar. E ele escrevia. Então, a gente vira a página, os 4 preocupados em tocar as notas todas, não é? Porque era para isso que a gente lá estava. Era para tocar as notas todas. Começamos os 4 a dar-lhe aquilo uma velocidade muito grande, os arcos para ali a saltar e o caralho. O Gunther a dirigir com aquela impassibilidade dele, porque ele era, nesse aspecto era muito britânico, o tipo de humor. Ele gostava muito de saborear, até que mandou parar a orquestra, virou-se para nós e disse: senhores contrabaixos, um pouco mais forte, pés, um pouco mais piano, por favor. A verdade é que nós estávamos ali a malhar seriamente. Uma senhora violoncelista que estava a fazer a primeira vez não, era experientíssima, que estava a tocar primeiro violoncelo nessa semana, no ensaio o Gunther estávamos a ensaiar Mozart, e o Gunther disse Brahms, ela não ouviu, toda a gente virou menos ela. O Gunther dá entrada à orquestra, começa toda a gente a tocar Brahms e a senhora agarrada ao papel da música anterior, Mozart, sem parar, completamente entregue à sua obrigação de primeiro violoncelo solística, única a tocar aquela melodia, mas ninguém tocava. O Gunther olhou para ela 2 ou 3 vezes, com aquele ar dele que era impressionante de qualidade, E quando pôde, mandou parar a orquestra e disse: excelentíssima senhora, a peça não é essa, se bem que a sua interpretação esteja notável. Olha, são centenas de histórias. Primeiro dia que eu propus fazer a coleção, escrevi 150 histórias. Portanto, estás a ver, é difícil. Sim. Sempre. Todos os músicos com que eu partilhei palco me marcaram profundamente. Todos,
felizmente, volto a dizer aquela palavra que disse já várias vezes, felizmente eu tive sempre a vontade de aprender, que se mantém hoje. És testemunha que eu fui assistir ao teu workshop baixo elétrico, sedento de aprender mais qualquer coisa, porque há sempre mais para aprender, há sempre mais para saber. E eu tive esse cuidado sempre de tentar. Toquei com músicos com quem aprendi muito. Impressionantes gajos como o Joaquim Iglesias, um gajo espanhol, com quem eu toquei. O gajo tinha o curso superior de piano, tocava guitarra, tinha sido aluno de Joe Pass. É preciso dizer mais alguma coisa, não é? Carlos Machado, pianista, com quem eu toquei bastantes anos, que era um gajo que também gostava muito de ensinar. O Paulino Garcia, com quem eu toquei, penso eu, não me devo enganar, 32 anos. E com a minha vontade de saber e com a vontade dele ensinar. Portanto, eu partilhei palco com muita gente que me influenciou, que me educou, que me fez ver verdades. Olha, isso é uma pergunta, isso é a chamada pergunta do milhão. Olha, eu se calhar vou dizer que não mudava nada. Sabes porquê? Porque eu estou muito feliz. Mesmo ultimamente, tenho tocado com gente muitíssimo competente, muito. Podiam ser praticamente todos os meus filhos. E eu posso hoje estar a tocar com esses músicos fantásticos, com quem toco habitualmente, devido àquilo que eu fiz antes. Eu não vou dizer o brilho da minha carreira, porque é um disparate eu dizer isso, mas é devido ao intrincado da minha carreira profissional, da minha carreira como músico, que eu andei aos baldões da sorte, porque eu tinha que correr para os sítios onde havia trabalho, eu tinha que correr para lá. Se me convidavam para aqui ou para ali, eu tinha que ir para lá. Então, eu tive uma carreira, como já deu para perceber, carregada de experiências. Experiências muito variadas e experiências, algumas mesmo, de uma profundidade enorme. E então, aquilo que eu sou hoje, seja bom ou mau, não interessa, o que eu sou hoje, que me dá um certo prazer, francamente, dá-me algum gozo estar a passar esta coisa engraçada, é que normalmente com o decorrer da idade as pessoas começam a cansar-se de ouvir, cansar-se de ir aos sítios, cansar-se de experimentar. Eu não me canso de nada disso. Eu cada vez gosto mais, isto é verdade pura, absoluta, da cepa. Eu cada vez gosto mais de tocar, de fazer música, de ouvir. Cada vez gosto mais, cada vez descubro coisas mais... ainda há pouco tempo descobri uma orquestra alemã, WDR, uma big band, aquilo é uma coisa, toca um tema, que vem dos tempos do José Abinul, Elegant People, e aquilo é uma coisa deslumbrante, E foi uma descoberta que eu fiz há pouco tempo. Ter descoberto essa orquestra há 4 ou 5 anos, foi agora, foi porque eu tenho 73 anos, portanto tudo que tem menos de não sei o quê, foi agora que aconteceu. Portanto, eu se calhar tomava a liberdade de dizer que não mudava nada do que fiz, porque tudo o que eu fiz, o tempo de rock, o tempo
da orquestra de câmara, da sinfónica, do tempo do jazz, do tempo dos standards, do tempo dos cabarés, de tocar música latina, de tocar salsa, de tocar Cuba, de tocar não sei o quê. Tudo isso deu no que eu sou, seja lá o eu que for. Portanto, não mudava nada. Isso é a pergunta do milhão também. O conselho que eu dou é mente aberta. Para evitar aquele lugar comum de isto é piroso, aquilo é erudito, aquilo é não sei quê, aquilo é difícil, aquilo é caro. Evitar esses lugares comuns. Ter a cabeça aberta, antes de mais nada. Ser capaz de aceitar tudo que musicalmente a vida nos traz. Porque em todas as correntes musicais há o aproveitável e todas as correntes. Depois, o estudo do instrumento. Procurar ter aulas com uma pessoa cuja competência seja indiscutível. E muitas vezes isso não passa por escolher o nome mais sonante que há no mercado. Muitas vezes não é o nome que soa mais, que toda a gente conhece, toda a gente sabe quem é. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é uma pessoa muito mais discreta. Eu lembro, por exemplo, um amigo, disse, olha, o meu irmão está a estudar baixo com fulano assim. Eu gostava que tu tivesse uma conversa com ele e visses se aquilo que ele está a fazer, o trabalho que ele está a fazer, vale a pena ou não vale a pena, ou até dar-lhe um conselho ou outro. Ora bom, eu sou ok, era um amigo meu do peito, sou ok, eu faço isso na boa, não tem problema nenhum. Diz ao teu irmão que venha ter comigo ali ao café que eu tenho uma conversa com ele sobre isso. O irmão veio, trazia os canhenhos das aulas de baixo elétrico, e sentou-se, e eu disse, então, e como é que está a funcionar em termos gerais, como é que está a funcionar a tua escola de baixo elétrico? Só o meu professor, cujo nome, bem evidente, não interessa para o caso, o meu professor dá-me todas as semanas uma escala e eu tenho que a tocar na aula seguinte o mais depressa que eu conseguir. Portanto, eu tenho que pegar naquilo, começar a ver a escala com metrónomo 60 e ir até onde eu puder, em termos de velocidade, até à exaustão. E eu disse, então, e este livro é o quê? Isto são as escalas todas que eu tenho andado a estudar. Eu disse, sim senhor, eu meti a mão à sorte, abri numa página à sorte e disse, para que serve esta escala? Para que serve esta escala? E ele não soube responder. Nem sequer em que tipo de acorde, maior, menor, dominante, alterado, isto, aquilo, em que tipo de acorde caberia. Não sabia. O gajo tocava com as notas todas, uma velocidade inconcebível, mas na realidade, meu caro, era atletismo. Porque numa situação da real performance, ele não era capaz de ir buscá-la para tocar. Portanto, o conselho que eu dou a quem está a começar é que procure um músico experiente, que procure um músico de espírito aberto,
e que tenha alguma pedagogia. Depois, se for preciso, eu dou o meu número de telefone. Isso é muito uma palavra para definir a minha carreira musical, pá. Olha, sorte. Como já referi várias vezes, eu tive sempre muita sorte em ser convidado para trabalhar com este, com aquele, com aquele outro. Eu digo trabalhar porque eu sou músico profissional. Nunca fui outra coisa, nunca tive outra profissão na minha vida. Quando eu falo em trabalhar, já foi o suficiente para explicar, já falei o suficiente para explicar que tenho um orgulho enorme, pá, uma coisa do outro mundo, em ser o que sou, pá, com tudo o que é bom e que é mau, o que correu bem e o que correu menos bem. Portanto, para definir a minha carreira como músico, sorte. Tive muita sorte com o trabalho que consegui durante a vida toda, porque até hoje nunca foi preciso fazer outra coisa que não fosse tocar e, como devem notar, não estou magro. Portanto, quer dizer que a esse nível resultou e tive a sorte de ir conhecendo sempre gente muito importante para mim, importante nos sentidos imensos que essa palavra pode ter. Tecnicamente, afetivamente, eu sou um gajo de afetos. Eu sou claramente um gajo de afetos. E pessoas com quem eu não consigo ter afeto também não tenho relação. Não tenho. Uma pessoa. Eu já te disse várias vezes que no dia que nós nos conhecemos pessoalmente, tiveste 3 gestos de extrema elegância comigo. Foram provas fantásticas de que tu eras uma pessoa de afetos. Percebes o que eu quero dizer? Quando as pessoas não têm afetos, são arrogantes, ou são frias, ou são isto aí, comigo não vão a parte nenhuma, estás a perceber? Eu afasto-me, quer dizer, logo desapareço da curva. Portanto, a minha palavra que define a minha carreira é sorte. Sorte boa. Sorte boa, não é sorte do calhas, não é isso. Sorte que eu tive boa de ter gente que me apoiou, gente que apostou em mim, gente que me ensinou, gente que esperou de mim. Opá, um elogio pode ser uma coisa muito importante na vida de uma pessoa, um elogio. Eu lembro-me muito bem, e isso ficou-me na memória, e eu já tive, pronto, elogios que me agradaram de sobremaneira, como é evidente. Mas houve um elogio que me fizeram quando eu fui tocar a uma coisa chamada teatro, qualquer coisa, que era um festival de teatro anual, e eu fui tocar com um amigo muito bom que eu tenho, o Fino Lopes, que vive em Inglaterra. Conheço. Sabes porque é que ele se chama Fino? Fui eu que lhe dei o nome. Ok. Sarafino, para ser chamar Fino, fininho. Ele pensava que era de ser magro. Não é. Sarafino. E eu fui fazer esse concerto com o Fino, e houve um gajo que veio ter comigo e me disse assim: epá, tu seguras ali o balanço de uma maneira impressionante. E eu, de repente percebi que era mesmo essa a minha função. Não fiquei... Não é isso. Eu percebi, pela maneira
fantástica, como o gajo falou, percebes? Eu percebi que, realmente o meu papel num grupo é fazer aquela merda balançar, que é o conceito que eu mantenho até hoje. E a rapaziada que gosta de tocar comigo, além de eu ser um gajo particularmente belo, é o balanço que eu procuro desenvolver quando estou a tocar com a rapaziada toda. É esse, pá, é esse. É por aí. É por aí que eu vou. Muito obrigado. Às ordens, companheiro. Deixa de ficar aí só para eu tirar mais umas fotos.